Boa noite, Rogério. Durante toda a semana, após o resultado que não foi bom para a equipe do Bahia contra a Chapecoense, óbvio, se falou muito em modificações táticas da sua parte. Mas você, pelo menos, manteve esse time num 4-3-3, né? Com 3 atacantes lá na frente, pelo menos na nossa visão. Você entendeu que tinha que jogar desse jeito, que não deveria mudar, mesmo diante de tantas, digamos assim, de tantas situações no jogo passado contra uma equipe da Chapecoense, que a gente sabe que está virtualmente rebaixado. Você entendeu que era por aí esse clássico? Boa noite. Eu acho que não é o resultado que foi ruim contra a Chapecoense. Nós jogamos abaixo contra a Chapecoense. Mas nem sempre você joga abaixo pelo sistema, você tem que trocar o sistema de jogo, né? E hoje, diante da ausência do Ademir, lesionado, do Cauê, que jogou o último jogo, aliás, de se destacar, porque eu não vi ninguém durante a semana, o Cauê é o segundo jogador mais jovem a jogar esse Campeonato Brasileiro, começar uma partida como titular. Então, como todos sempre cobram bastante sobre base, né, e tudo, eu acho que vale a pena ressaltar. É um jogador que nós tivemos a confiança de botar num jogo de Campeonato Brasileiro iniciando o jogo. Hoje, daí nós não tínhamos também o Cauê, por você ver a seleção brasileira sub-17? Ah, ele tem 17. E aí hoje nós iniciamos o jogo com o Kiki, mantivemos a maneira de jogar. O Kiki é um jogador que pressiona bem, vem trabalhando bem a semana toda, né? E eu sei que daqui a pouco pode ser que haja alguma pergunta sobre ele, então vou responder antes. Se você tem um emprego e alguém lhe oferece uma boa proposta, você tem direito a pensar nisso ou não? Tem. E o clube, ele não está aqui para ficar pagando o salário de jogador para que ele fique encostado e sentado. Aqui ninguém é descartável. E tudo custa muito caro no futebol. Então, assim, a escolha por ele, que eu vi, algumas pessoas até muito maldosas escrevendo na internet, bastante desrespeitoso, inclusive com o rapaz, né? Com o próprio diretor de futebol, que tem responsabilidade sobre o que é gasto no clube. Então, assim, ele treinou bem durante a semana, ele teve uma proposta, ele ficou balançado e tentado, como acredito que muitos de vocês aconteceram na vida, que trabalham com imprensa, pode ter proposta. Só que nós não temos que pensar com a mesma cabeça de quem está torcendo e fica nervoso ou chateado. Então, ele treinou bem, acho que mereceu a chance, fez um trabalho tático importantíssimo, perdeu as suas chances de gol, teve erros durante o jogo, mas se dedicou bastante e por isso ganhou oportunidade. Então, se destacar o Caio Furquim sendo usado no último jogo, jogamos mal. Não foi só o resultado que foi ruim, nós jogamos mal. Aliás, jogamos tanto contra o Vasco, não jogamos bem, contra a Chapecoense, não jogamos bem, e assim como fizemos bons jogos, como contra o Corinthians, como o Atlético Mineiro, que merecíamos resultado melhor. E aí agora a gente pode mudar a narrativa de 5 jogos sem perder para 5 jogos sem vencer, né? Que era a narrativa, apesar de ser 7, agora são 8 jogos sem perder. Incrível como se muda de dia para a noite essa situação. Mas destacar a entrada do Cauê, que eu não vi ninguém falando a semana, a volta do Kiki, que ele em nenhum momento faltou com respeito ao torcedor, deixar claro, ele gosta daqui, apenas teve uma proposta de uma equipe da sua cidade, do país onde ele mora, mas nunca pediu, nunca se propôs a pagar multa, isso nunca aconteceu. Mas a gente gosta muito de julgar, né? E eu acho que hoje ele foi um jogador importante dentro da parte tática do time para que saísse com o triunfo. Sênia, o Eric falou ali pra gente ali agora. Quem? O Eric, o volante. Que a semana foi diferente, a régua subiu, a tensão subiu para esse jogo. Eu queria saber de você se, pelo que vocês produziram, principalmente no segundo tempo, 2-0 foi um placar até barato para o jogo, porque o Bahia perdeu gols incríveis ali. Você acha que 2-0 foi um placar pequeno pelo que o Bahia conseguiu produzir durante o jogo? Eu acho que nós merecemos um 2-0 bem mais cedo. Eu acho que nós merecemos ter feito esse 2-0. Criamos para isso, né? Mas é uma dificuldade que a gente vem há tempo sempre falando. Vocês mesmos citam, né, da dificuldade em fazer o gol. Eu acho que o time fica, às vezes, um pouco nervoso. O jogador aparece na cara do gol e não tem, às vezes, a sobriedade para fazer a finalização. Mas eu acho que poderíamos ter feito o terceiro gol. O segundo gol mais cedo, automaticamente o terceiro. Quem sabe até o 4º gol. Acho que foi uma partida bem jogada hoje, diferente das últimas 2 ou 3 partidas, onde nós conseguimos pontos, mas não rendemos tão bem. E também muito parecido com o que foi contra o Corinthians, onde nós dominamos o Corinthians, tivemos todas as oportunidades. No segundo tempo do Atlético Mineiro, que foi muito bom. Do primeiro jogo contra a Chapecoense, também na volta da parada, que foi um bom jogo feito em casa.
Eu acho que assim, a única coisa que deixamos pontos pelo caminho. Hoje conseguimos uma vitória, se eu não me engano, alguém me falou, eu não sabia, é a primeira vez em campeonatos brasileiros que o Bahia vence no Barradão, se eu não me engano, vitória. Então, assim, bastante fatos positivos a se destacar e a reconhecer assim, o time, os jogadores, a postura que eles tiveram essa semana de concentração, hoje na preleção, na palestra, muito mérito da entrega que eles tiveram hoje. E eu falei para eles agora no vestiário que se nós conseguimos isso hoje aqui, é algo que nós temos que levar daqui para frente até o final do campeonato. Claro que nem sempre é possível você vencer, né? Mas jogar, competir dessa maneira até o final do campeonato. Soltar um ufa, né? Quem não entender, também não estou preocupado, não. Mas a semana de trabalho foi traduzida em campo do jeito que você pensou, do jeito que você conversou com os atletas. E, só um comentário breve, o Bahia hoje competiu muito próximo do que competiu contra o Corinthians. O Bahia não largou bola nenhuma, não abdicou do jogo. Ele competiu no mesmo nível do adversário. Então, a semana de trabalho refletiu no jogo aquilo que você trabalhou durante a semana e falta ao Bahia ainda encontrar o time da regularidade de fazer grandes jogos e, de repente, em um jogo após ou 2 jogos após, já não consegue manter o mesmo nível de jogo nem de resultados. E o que mais o Bahia precisa hoje é do resultado, né, Rogério? Bom, se manter sempre superior num jogo, sem ter oscilações, eu acho que hoje até foi uma exceção, porque foram poucos minutos que o Vitória teve de domínio do jogo, né? E também num gramado difícil, porque o nosso gramado está ruim, mas aqui tá terrível o gramado para se jogar a bola no pé no chão. Então, assim, eu acho que se manter durante os... É difícil para qualquer time. Em qualquer, mesmo com diferença de times, é difícil você conseguir estar sempre com o controle do jogo. Mas hoje nós tivemos 85%, 90% bem no jogo, dos 90 e tantos minutos que nós jogamos. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa melhorar. E hoje nós conseguimos achar espaços, especialmente pelo meio. Nós encontramos bastante espaço, mesmo com um campo que não facilitava tanto jogar, né, que facilitava muito mais transição e bola longa. Nós encontramos boas conexões, tabelas, e por isso tivemos as oportunidades que eu acho que merecia ser um placar um pouco mais elástico do que foi. Sempre com respeito à equipe do Vitória, que vem conseguindo, né, bons resultados, principalmente agora na Copa do Brasil, que se encontra. Mas eu acho que hoje a gente conseguiu encontrar uma maneira de se adaptar ao adversário, jogar e empilhar oportunidades de fazer gols. Rogério, boa noite. Você falou agora do meio de campo e justamente no jogo onde o Vitória teve peças trocadas justamente nesse setor. Eu cheguei a falar que o meio de campo poderia vencer o Clássico hoje. Você acredita que a boa atuação do Bahia hoje, principalmente na maior parte do jogo, foi por conta do meio de campo, que circulou bem com Juba, Nestor e principalmente o lado esquerdo com Pulga? Acho que sim. Acho que nós conseguimos ter essa superioridade para jogar e conseguimos controlar melhor o jogo do que em outras ocasiões, né? Depois que entrou o Pochettino, eu até achei que ia mais um homem de meio, mas nós conseguimos, mesmo assim, nós conseguimos, dentro do que nós nos propusemos, construir bem, chegar bem à frente, criar muito 1 contra 1, com Kiki, com Pulga, um Alejo várias vezes, né? Nós tivemos, acho que, um grande ponto de desatenção que é inconcebível, assim, pra gente, é o último lance do primeiro tempo. Aquele último lance do primeiro tempo, ele não pode acontecer de maneira alguma. Por mais que você cruze bolado, o adversário está pressionando, mas eles tinham o último jogador deles, estava mais próximo do gol do que o nosso último jogador. Então esse foi talvez o grande erro do jogo e a grande oportunidade que o Vitória teve no jogo, a exceção de uma cabeçada também que raspou na trave ali. Mas de uma maneira geral eu gostei muito da entrega, da disposição, da luta, da competitividade, por mais que corremos riscos atrás, no mano a mano muitas vezes, mas eu acho que nós conseguimos entregar em bom nível essa vontade de vencer que todos demonstraram durante toda a semana, na pré-eleição, a vibração, Caio, Canu mesmo não participando, falando muito, assim, sou muito grato aos jogadores, eu acho que muito mérito deles o que aconteceu no dia de hoje. Boa noite, Rogério. Parabéns pelo triunfo. Como fazer para manter o Bahia nesse modelo de jogo, jogando dessa maneira, com raça, com vontade? Por quê? Por conta do contexto do Bahia. 5 empates deixaram a equipe
numa situação delicada, poderia chegar até a 10ª, matematicamente, até a 10ª colocação, mas agora o Bahia se aproxima novamente ali do G5, e como manter a equipe jogando nesse molde como foi hoje, para poder aí, então conseguir o tão sonhado objetivo que é a classificação direta para a Libertadores. Bom, acho que nós temos que viver a semana. O Inter é o próximo adversário de domingo. O Inter tem um jogo, acho que é quinta, né? Quinta contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. E nós temos que nos preparar de acordo com a média dos jogos do Inter, do que ele vem apresentando. Tem alguns jogadores, eu vi, que tomaram cartões amarelos no jogo de ontem contra o Atlético Mineiro. Vamos analisar, estudar o adversário. Agora nós temos que manter esse nível de competição, né? Apesar que o gramado lá também teve show ontem e tudo, né? Capaz de estar meio ruim também, mas vamos fazer o nosso melhor. Rogério, aqui. Boa noite. Queria que você falasse um pouco da importância do Alejo. Claro, gol marcado, decidindo o clássico, mas além de tudo, desde que chegou, desde que está regularizado, titular nesse time do Bahia. Ele te ajuda muito em questões como pressão, em recompor e na vibração de um argentino natural. Fala um pouquinho sobre o Alejo Vélez, especialmente nesse contexto da importância para o time e como tem sido essa adaptação. Bom, primeiro que eu acho que ele está bem acostumado a esse tipo de jogo, estádio, clima relativamente hostil. O Klaus fez uma arbitragem que eu falei para ele durante o jogo, que eu já vi a arbitragem de Libertadores e Campeonato Brasileiro. Nós estávamos jogando hoje Campeonato Uruguaio, mais ou menos assim, né? Estava muito no limite entre daqui a pouco vir um cartão vermelho, uma falta, mas é um estilo de arbitragem e ao menos ele deixou seguir essa arbitragem até o final. O Alejo é um competidor, é um cara que se adaptou bastante a gente no sentido de luta, de pressão. Ele ajuda muito, ele com Kiki e Pulga acabam pressionando bastante o adversário, e eu acho que nesse estilo de jogo, gramado um pouco mais pesado, ele se sente confortável para jogar esse tipo de partida, e é um cara que tem entregue muito, cara limpa, um cara assim, fantástico como pessoa, e eu fico muito feliz com o gol. Ele já tinha feito 3 gols aí que foram anulados, teve o pênalti que eu falei para ele, que ele não é um grande batedor de pênalti. Era para ele ter deixado para o Juba no último jogo, para ele bater. Mas eu entendo também a vontade que ele tinha de fazer o gol e ganhar a confiança, que talvez foi importante para o que acontece no dia de hoje, né? Então, assim, todos eles, né? O Marco também, que chegou agora, ainda não teve oportunidade. O Guido, que chegou agora, todos de fora que vieram, ainda não tiveram oportunidade, porque a gente, ano passado, era acostumado a jogar quarta e domingo, e esse ano, infelizmente, nós não estamos tendo essa oportunidade. Mas todos estão sendo importantes, principalmente no comportamental. Você vê o banco de reservas hoje, mesmo os que não entraram, né, a parte de energia, a sinergia entre o banco e o campo foram essenciais para competir no dia de hoje. Rogério, boa noite. Confesso que viria aqui hoje te fazer uma pergunta sobre a questão estrutural do time do Bahia. Viria te perguntar do porquê você não optou por mudar, visto que o Vitória tem como principais valências o contra-ataque, mas mesmo assim tem um meio de campo forte, apesar dos desfalques de hoje. Mas você trouxe a mesma equipe, entre aspas, e o Bahia fez um bom jogo. Eu queria saber de você o que te fez acreditar de que não precisaria tantas alterações, pelo menos estruturais, para que esse time pudesse vir aqui no Barradão hoje e jogar como jogou. Porque, primeiro, eu acredito nos meus jogadores. Segundo, eu acredito no modelo de jogo. Dentro do que a gente joga no campeonato, é a melhor maneira que a gente tem hoje disponível, com peças disponíveis para se jogar. E porque nós, há 7 jogos, não perdíamos. Das vezes que voltamos da Copa, nós não perdemos nenhum jogo. Jogamos mal ou abaixo os últimos 3 jogos. Juba, voltando de lesão, tem uma influência muito grande no jogo. Quanto melhor condicionado, eu poderia muito bem, por exemplo, botar o Zé hoje, né? Mas é um garoto ainda, jovem, tem força, não ia conseguir fazer a parte quando o Juba vem para dentro. Então, assim, a opção é tentar fazer, por exemplo, um Juba estar mais próximo do que ele estava antes da lesão, o mais rápido possível. Como é um jogo por semana, fiquei extremamente feliz que o Juba acabou o jogo hoje dentro de campo. Isso prova para ele que quando ele se posiciona bem, que não foi o caso da Chapecoense, onde ele atravessou muitas vezes, passou pelo Nestor e o Nestor ficou por trás dele, quando ele não gasta tanta energia, ele gasta menos energia e produz mais, como foi no dia de hoje. Caio fez uma semana muito boa de treino. Puta som, hein? Ruim pra caralho, hein?
Caio fez uma baita semana de treino, mas o Nico vem apresentando também um nível de jogo alto, né? E aí nós tínhamos Eric para infiltração, Nestor. Michel entrou muito bem hoje. Acho que uma das coisas que eu gostaria de destacar, porque o Michel, infelizmente, eu conheço ele como jogador e sei do potencial dele, mas ele não tinha entrado bem nos últimos jogos. Eu acho que hoje entrou, fez uma partida muito boa. É legal a gente ressaltar. Eu fico feliz de poder ressaltar, né? E assim, eu acho que o time foi dono do jogo dentro do sistema que nós estamos acostumados, mantivemos. Acho que a importância do Kiki para o sistema tático, eu não vou entrar aqui em número de gols, porque nessa temporada nossos pontas eles têm poucos gols, realmente, não é a principal característica deles, mas a entrega do Pulga, dele, Alejo, foi essencial para a gente conseguir botar o Vitória nas cordas durante quase todo o jogo. Boa noite, Rogério. Mais cedo você falou sobre a mudança de narrativa após o resultado de hoje. Mas internamente, o que é que muda para o Bahia após vencer o Clássico? Bom, eu acho que a parte de confiança do segmento do campeonato, são mais 14 jogos. A parte de uma campanha fora de casa que vai se validando a cada rodada. O fato de trazer confiança para se jogar dentro de casa, para trazer o torcedor para perto novamente, que o torcedor é fundamental dentro da Fonte Nova. Se o torcedor estiver com a gente, eu sei que muitas vezes a gente não faz tanto por merecer através de resultados como a gente vinha tendo, mas se o torcedor jogar junto com a gente, como foi 24 e 25, jogar junto com a gente dentro da Fonte Nova o tempo todo, em algum momento esse time vai dar a resposta. Então eu acho que fundamental para a confiança para o próximo jogo com o Internacional, um jogo dificílimo, porque o Inter se encontra numa posição mais delicada na tabela, mas é um jogo da qual nós temos que aproveitar esse gás conseguido no dia de hoje, essa apresentação que nós tivemos no dia de hoje, para tentar esses 3 pontos, chegar aos 40 pontos, que seria extremamente significativo para a gente continuar brigando nessa parte de cima da tabela. Professor, boa noite, parabéns pelo triunfo. Aqui, ó. Desculpa. Hoje a gente viu um Bahia tendo uma postura bem diferente daquele recorte e imagem inicial que o torcedor tinha do Bahia de 2024, principalmente, né, na sua chegada, naquela chegada também, formação do elenco que está aqui até hoje. Você acha que nesse balanço que você vem pensando e observando desde a sua chegada aqui em 2024 para essa temporada em que o Bahia tem 2 triunfos aqui no Barradão, você acha que é um Bahia que aprendeu a jogar o Bavi, aprendeu a jogar o Clássico, principalmente aqui, fora de casa, onde era calcanhar de Aquiles, principalmente naquela temporada de 2024? Bom, eu acho que o time de 2024, ele perdeu, acho que na fase classificatória e o primeiro jogo da final, foi isso que perdeu aqui, né? E depois, acho que ao longo também de todos os clássicos que nós jogamos, eu não sei quantos são, mas são muitos, né? Nós perdemos mais uma vez, não foi isso? Ano passado, né? Dos últimos 10 jogos, acho que nós temos uma derrota somente em clássicos, né? Mas aqui, eu acho que são 2 narrativas e muito bem vendidas. Aliás, a do Vitória é muito bem vendida, que é o time do Milhão contra o time do que é? Tostão. Então, o time do Tostão não é o time do Tostão porque tem uma folha de pagamento caríssima. E o time do Milhão não é tão milhão assim porque deve ter 10 a 20% a mais de folha de pagamento um time do outro. Mas como se vende uma narrativa, o coitado que consegue um empate é fantástico. E o time gigantesco que tem uma folha, uma conta absurda, qualquer coisa que saia um pouquinho do padrão, todo mundo. Então, eu acho que é uma narrativa que foi comprada e eu entendo também que o grupo tem como característica não falar tanto e acaba personificando no treinador, né? Mas eu acho que o Vitória tem muitos jogadores de qualidade, o Bahia também, cada um tem as suas obrigações, né? E eu entendo porque dá sempre bastante notícia você. Então, assim, eu acho que o Bahia tentou investir, não foi o ano que nós mais contratamos, eu acho que 2024 foi um ano que foi um investimento alto devido até o que se passou em 2023, todo o sofrimento, e o grupo tenta se manter bem, nós tentamos fazer nossa parte para colocar o Bahia no ponto mais alto que a gente puder no fim da temporada. Eu acho que são poucos times brasileiros, e não é uma garantia para nós, né? Mas se você pegar, além de Flamengo e Palmeiras, que eu vou dizer aqui para vocês, porque eu tenho certeza, se você pesquisar, você não vai achar mais do que 1 ou 2 clubes que tenham jogado 3 Libertadores seguidas, as últimas 3 Libertadores. Então, assim, eu sei que todos esperam um título, e é o que eu falo, o time do Milhão contra
a narrativa que se vende, né? Sempre se espera. Agora, eu acho que a gente vem tentando entregar uma regularidade ao torcedor e, em algum momento, esse salto, eu espero que possa acontecer com contratações, com investimentos, mas valorizar muito quem está aqui. E outra coisa, você compra um jogador de 23, você faz um contrato de 5 anos. Então, o jogador ele não é um produto descartável, né? Não é uma coisa que você compra e descarta. Não é assim que funciona. É difícil administrar tudo isso, também não é fácil. Rogério, você falou sobre energia e a mudança, principalmente no banco de reservas no dia de hoje. O Eric falou na partida contra o Chapecoense sobre a questão de atitude, de mudança e atitude para esse clássico. Não vendendo ilusão para a torcida, mas que hoje seria esse divisor de águas, digamos assim. Em relação ao dia de hoje, a gente acompanhou ali muita movimentação, tanto do Canu, do Caio Alexandre, do Jean Lucas. Até quando o time chegou, no reconhecimento do gramado, a gente já via uma movimentação diferente deles interagindo ali antes da bola rolar. Em relação ao que conversamos na partida contra a Chape, sobre a reconexão com a torcida. Sim. Agora com o resultado, mas sobretudo pelo desempenho do Bahia. Você acredita que agora, numa Fonte Nova, no domingo, seja esse momento ideal para essa... Qual foi a resposta que eu te dei? Que a reconexão com vem resultado. Com resultado. Sim. Então, hoje nós jogamos bem, merecemos muito vencer. Eu tenho certeza que o torcedor está feliz e vai comemorar. A gente sempre fica contente, principalmente nos clássicos, porque como diz o Beijoca, né, que você pode jogar Libertadores, mas você tem que jogar o clássico como se for, né, eu passei para os jogadores até hoje. E eu espero que seja o combustível para a gente reacender essa chama no final. Agora, você tem que começar tudo de novo na semana. Se for só, né, temos que novamente ir a campo e competir da mesma maneira que nós competimos esse jogo para que possa vir novamente um bom resultado. Então, encontramos o caminho? Ok, então vamos dar seguimento agora, espero eu, no próximo jogo. Oi, professor, boa noite. Hoje o senhor completa 200 jogos à frente do Bahia. A gente sabe que a torcida é muito imediatista, também critica, estava pedindo a sua demissão. Vocês criticam mais que o torcedor? Normal, faz parte também, não tem problema. Vocês gostam do Twitter, daquelas coisas que escreve na coisa. Não tem problema. Cacete, vocês descem. Não, acho legal pra caramba. Imprensa tá aí para isso também. É lógico. Mas a torcida ela é imediatista, critica muito, estava pedindo até a sua demissão. E o senhor completa 200 jogos hoje com o resultado 2-0 aqui contra o rival no Barradão. Então, o que representa essa marca aqui hoje para o senhor? E se pode ser essa virada de chave também? Para mim, representa muito, porque é uma das torcidas gigantes do futebol brasileiro, um dos gigantes do futebol brasileiro. Não é normal um treinador conseguir ficar 3 anos praticamente no mesmo clube, com exceção do Palmeiras com o Abel, que nos anos 2020, 21 e 22, nunca lembro agora, ganhou títulos importantes, como Libertadores e Campeonato Brasileiro. Nós não chegamos nesse estágio ainda, né? Nós ganhamos, dos 3 campeonatos baianos, ganhamos 2. Das 2 Copas do Nordeste que nós jogamos, ganhamos 1, né? Mas não conseguimos ainda atingir esse estágio que o torcedor espera. Mas fico feliz por uma direção profissional e muito coerente e sempre sincera, correta comigo. Só tenho a agradecer nesse sentido e espero que o torcedor esteja presente no domingo, que seja um ponto de reconexão e que a gente possa entregar 2 resultados positivos seguidos. Chegar esse número 4 na frente, ele tem uma importância muito grande, né? O 40 pontos, ele parece que não, mas quebrar essa barreira do 30 para o 40 é sempre muito importante. E eu, assim, extremamente grato ao profissionalismo e ao torcedor em si. E vou continuar aguardando próximas críticas, negócio que eu acho que faz parte. É divertido, bacana.